pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Patrick Ricardo e nessa nossa aula, faremos uma abordagem das evidências de uma reação química. Bem, eu não preciso dizer que sou professor de química. Preciso? Então vamos lá. Antes de eu falar das evidências, eu quero mostrar para vocês que existem condições, para que uma reação ocorra. Essas condições são as condições de existência. Depois eu vou entrar no mérito das evidências. Bem, para que uma reação ocorra, primeiro, eu tenho que ter afinidade química entre os reagentes. Segundo, esses reagentes eles têm que estar em contato. E terceira condição, eu tenho que ter o mínimo de energia necessária para que ela aconteça, ou seja, eu tenho que ter energia de ativação. Bem, galera, essas três condições, afinidade química, contato entre as moléculas e energia de ativação, elas têm que estar acontecendo de maneira simultânea, beleza? A partir daí, a olho nu, eu posso evidenciar se houve ou não reação química. Mas o que é uma reação química? É uma transformação que altera a característica, a propriedade física e química das matérias envolvidas, das substâncias envolvidas. Observem aqui, eu tenho o hidrogênio reagindo com oxigênio. É o meu estado inicial, são meus reagentes. Eu vim e formei uma nova substância que é a água, no estado final, que é meu produto. Observe o seguinte, que aqui eu tenho o hidrogênio, cujo ponto de fusão é menos 259 graus Celsius. E seu ponto de ebulição é de 253 graus Celsius. Já o oxigênio apresenta ponto de fusão menos 218 graus Celsius. E seu ponto de ebulição menos 183 graus Celsius. Se eu for comparar essas propriedades do hidrogênio e do oxigênio com a da água, você percebe que é diferente. Então, ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Uma coisa também que é importante dizer para vocês, que as reações químicas convencionais, você vai ter a conservação dos elementos. Os elementos que eu tinha antes, eu vou ter após o processo químico. Então, o que acontece? Do estado inicial para o estado final. Você vai ter um rearranjo dos átomos, beleza? Então eu posso dizer que eu tenho um fenômeno, que acontece na eletrosfera. Como eu disse anteriormente, como é que eu vou identificar isso? Como é que eu percebo a olho nu? Primeiro, eu posso ter certeza que uma reação química aconteceu se houver mudança de temperatura, se houver mudança de coloração do meio reacional, se houver liberação de gás do meio reacional, eu posso falar que houve reação química, ou se houver formação de um precipitado, uma substância sólida, uma substância insolúvel, aquele meio. Uma coisa que tem que ser deixado claro para vocês, que elas têm que estar acontecendo, essas quatro evidências, simultaneamente? Não. Basta eu perceber uma delas, que eu posso ter certeza, que eu posso certificar que a reação química aconteceu. Então, gente, para resumir essa aula, falamos das condições de ocorrência de uma reação química, que são afinidade química entre os reagentes, as moléculas dos reagentes em contato e energia de ativação. Beleza? O que é uma reação química? É uma transformação que altera as propriedades, as características físicas e químicas da matéria. E como é que eu sei a olho nu, como é que eu consigo perceber que uma reação aconteceu? Se houver mudança de temperatura, ou se eu perceber a mudança de coloração do meio, ou liberação de gás, ou ainda formação de uma substância insolúvel ao meio, formação de um precipitado. Lembre-se que essas quatro evidências não precisam acontecer simultaneamente. Eu percebendo uma delas, eu certifico que a tal reação química aconteceu, ocorreu. Bem, gente, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e não deixe de tirar uma fotinha do quadro.
Fui!